Imagine isto. Você passa a vida inteira acreditando que o maior perigo está lá fora, nas crises, nas perdas, nas pessoas que podem te ferir. Mas, silenciosamente, existe algo bem mais próximo, tão próximo que você não consegue ver. Um inimigo que se esconde dentro de você. Não é sorte, é presença. É estar inteiro no que faz sem carregar o peso de parecer perfeito. É o magnetismo silencioso de quem encontrou um lar dentro de si mesmo. Ele não grita, ele sussurra. Não aparece nas fotos, mas está presente em cada decisão que você não tomou, em cada oportunidade que deixou passar, em cada noite em que se deitou com a sensação de que poderia ter feito mais. Mas existe um outro caminho, e ele começa com um gesto simples e profundo. Reconhecer que o inimigo existe. Olhar para dentro e perceber que essa voz que te limita não é a sua essência, mas uma construção. Esse inimigo veste muitas máscaras. Medo, insegurança, autossabotagem, voz crítica. Ele se apresenta como prudência, mas é paralisia. Finge ser cuidado, mas é prisão. E o mais cruel, ele se alimenta das suas próprias dúvidas. Mas o inimigo não age apenas na sua relação consigo mesmo. Ele também infiltra suas conexões com os outros. Ele transforma amor em posse, amizade em cobrança, parceria em disputa. Faz você acreditar que precisa segurar as pessoas para não perdê-las, quando na verdade é a liberdade que mantém os vínculos vivos. E se eu te dissesse que esse inimigo não nasceu com você? Que ele foi moldado, cultivado, alimentado por experiências, comparações e padrões que você nunca escolheu? E se eu te mostrasse que ele pode ser exposto e, aos poucos, perder o poder que tem sobre você? O verdadeiro encontro entre duas pessoas não acontece quando uma tenta moldar a outra, mas quando ambas escolhem caminhar juntas, lado a lado, sem coleiras invisíveis. Ao longo deste vídeo, vamos caminhar juntos por dentro dessa fortaleza invisível que você construiu sem perceber. Vamos entender como esse inimigo age, de onde ele vem e o que acontece quando você deixa de obedecer às ordens dele. E então chega um momento, silencioso, quase imperceptível, em que você simplesmente solta. Não é desistência, não é fraqueza. É uma sabedoria que nasce de perceber que não precisa mais viver obedecendo àquela voz. Desde cedo você foi ensinado a desconfiar de si mesmo, a medir cada palavra para evitar o julgamento, a controlar cada passo para minimizar o erro, a vigiar cada gesto para manter uma imagem impecável. É como se a vida fosse uma prova e você estivesse constantemente tentando acertar todas as respostas. E agora se eu te pergunto, o que esse inimigo ainda está te impedindo de fazer? E o que aconteceria se apenas por hoje você não obedecesse? Mas por mais esforço que você faça, sempre há uma pergunta para a qual não está preparado. E é aí que o inimigo aparece, não para ajudar, mas para lembrar com ironia que talvez você não seja bom o suficiente. Quando você para de tentar controlar tudo, começa a ver com mais clareza. Quando para de buscar perfeição, começa a agir com mais coragem. E quando solta o medo de falhar, abre espaço para criar, amar, viver. O controle, esse velho conhecido, parece uma arma. Mas na verdade é uma armadilha. Ele te convence de que se você planejar tudo, nada vai dar errado. Mas a vida não respeita planos como você imagina. Acasos acontecem. Pessoas mudam. Portas se fecham. E o inimigo se aproveita disso para te prender ainda mais. Viu? Eu avisei. Quantas vezes você deixou de tentar por medo de falhar? Quantas vezes aceitou menos do que queria para não correr riscos? O inimigo adora esses momentos, porque é na sua inação que ele cresce. O inimigo oculto dentro de você não desaparece de uma vez. Ele ainda vai tentar falar, mas a cada vez que você escolher agir mesmo com medo, dizer a sua verdade mesmo sem garantia de aprovação, ou dar um passo mesmo sem saber o final do caminho, ele perde um pouco mais de poder. Ele também é um mestre na arte da comparação. Não importa o que você conquiste, ele sempre aponta alguém que tem mais, que chegou antes, que parece melhor. Ele te faz esquecer de onde você veio, de tudo que já superou, e direciona seus olhos apenas para o que falta. E assim, pouco a pouco, você começa a viver para agradar.
a medir seu valor pelo olhar dos outros, a calibrar sua personalidade para se encaixar. Até que um dia você acorda e percebe que está usando uma máscara há tanto tempo que nem lembra como é o seu rosto verdadeiro. O mais perverso é que, quando a aprovação finalmente vem, ela não satisfaz, porque não foi direcionada a quem você realmente é, mas à versão que o inimigo treinou você a apresentar. E talvez um dia você perceba que ele ainda está lá, mas já não tem mais voz. Se até aqui você está sentindo que este vídeo está falando com você, faça uma pausa agora e curta este conteúdo. Esse simples ato não só ajuda este vídeo a chegar a mais pessoas que precisam ouvir isso, como também fortalece na sua mente tudo o que você está absorvendo agora. É como dizer para si mesmo: eu estou pronto para reconhecer e enfraquecer esse inimigo dentro de mim. E já aproveita para se inscrever no canal Filosofia da Mente. Aqui, você vai encontrar outros vídeos que vão além da teoria, conteúdos que mudam a forma como você se enxerga e que, passo a passo, transformam sua vida de dentro para fora. Ao se inscrever, você garante que sempre vai receber mensagens que realmente importam, no momento em que você mais precisar ouvi-las. Agora vamos continuar. Quando você começa a se conhecer de verdade, sem filtros, sem performance, sem o script que aprendeu a seguir, algo muda. A opinião dos outros perde peso. O medo de errar perde força. Você deixa de viver como réu no tribunal invisível da aprovação alheia e começa a viver como autor da própria história. Engana-se quem pensa que isso significa frieza ou indiferença. Não se trata de se fechar para o mundo, mas de abrir espaço para viver de forma mais leve. O verdadeiro desapego não é deixar de se importar, é parar de se apegar ao que te adoece. É distinguir o que merece seu tempo e sua energia daquilo que apenas drena sua vida. O inimigo odeia quando você aprende isso, porque ele sabe que quanto menos você precisa provar, mais forte você se torna, que quanto menos você tenta controlar tudo, mais as coisas se alinham por si mesmas. Não é sorte, é presença. É estar inteiro no que faz sem carregar o peso de parecer perfeito. É o magnetismo silencioso de quem encontrou um lar dentro de si mesmo. Mas o inimigo não age apenas na sua relação consigo mesmo. Ele também infiltra suas conexões com os outros. Ele transforma amor em posse, amizade em cobrança, parceria em disputa. Faz você acreditar que precisa segurar as pessoas para não perdê-las, quando na verdade é a liberdade que mantém os vínculos vivos. O inimigo oculto dentro de você não desaparece de uma vez. Ele ainda vai tentar falar, mas a cada vez que você escolher agir mesmo com medo, dizer a sua verdade mesmo sem garantia de aprovação, ou dar um passo mesmo sem saber o final do caminho, ele perde um pouco mais de poder. O verdadeiro encontro entre duas pessoas não acontece quando uma tenta moldar a outra, mas quando ambas escolhem caminhar juntas, lado a lado, sem coleiras invisíveis. E talvez um dia você perceba que ele ainda está lá, mas já não tem mais voz. E agora eu te pergunto, o que esse inimigo ainda está te impedindo de fazer? E o que aconteceria se, apenas por hoje, você não obedecesse? E então chega um momento, silencioso, quase imperceptível, em que você simplesmente solta. Não é desistência, não é fraqueza. É uma sabedoria que nasce de perceber que não precisa mais viver obedecendo àquela voz. Quando você para de tentar controlar tudo, começa a ver com mais clareza. Quando para de buscar perfeição, começa a agir com mais coragem. E quando solta o medo de falhar, abre espaço para criar, amar, viver. O inimigo oculto dentro de você não desaparece de uma vez. Ele ainda vai tentar falar, mas a cada vez que você escolher agir mesmo com medo, dizer a sua verdade mesmo sem garantia de aprovação, ou dar um passo mesmo sem saber o final do caminho, ele perde um pouco mais de poder. E talvez um dia você perceba que ele ainda está lá, mas já não tem mais voz. E agora se eu te pergunto, o que esse inimigo ainda está te impedindo de fazer? E o que aconteceria se apenas por hoje você não obedecesse? E lembre-se, o inimigo oculto não desaparece com um único passo, mas cada escolha consciente o enfraquece. Continue alimentando sua mente com ideias que te libertam e não que te aprisionam. Se este vídeo falou com você, não pare por aqui.
O próximo vídeo que vai aparecer na tela vai aprofundar ainda mais essa jornada. Clique nele e siga comigo, porque cada insight que você recebe agora é mais uma arma contra esse inimigo interno e mais um passo rumo à vida que você realmente merece viver.